Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu sei que muita gente tem curiosidade de saber, que é qual é a diferença entre ter um relacionamento com um indiano ou um brasileiro. Se você ainda não sabe disso, eu sou casada com um indiano, inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando como nós nos conhecemos, onde eu conto toda a história. O link vai ficar aqui em cima para quem quiser assistir. E ele é muito simpático, ele já apareceu em muitos vídeos aqui do canal, tem até uma playlist com todos os vídeos onde ele aparece. Então, para quem quiser ver a playlist, o link também vai ficar aqui em cima. E não precisam se preocupar porque eu não vou expor muito a intimidade ou a privacidade dele. Inclusive, quem deu a ideia de fazer esse vídeo foi ele mesmo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui embaixo e se inscreva porque toda semana nós temos vídeos novos sobre a Índia. E já aproveita para me seguir lá no Instagram também, Letícia na Índia. E antes de eu começar a falar os pontos, eu só vou dar uma observação aqui que, obviamente, tudo que eu estou falando aqui se baseia na minha experiência e na das pessoas que eu conheço e no que eu observei nesses últimos 7 ou 8 anos de Índia, mas é claro que não é uma verdade universal e pode ser que tenham pessoas com um ponto de vista diferente do meu. O primeiro ponto que eu acho importantíssimo falar aqui é que os hábitos de higiene dos indianos são diferentes dos brasileiros. Aliás, não é apenas indianos, né, pessoal? Na verdade, os hábitos de higiene dos brasileiros estão entre os melhores do mundo. Em outros países, você normalmente não encontra pessoas que, por exemplo, escovam os dentes após todas as refeições, que escovam os dentes após o almoço, que carregam escova de dente para o trabalho, levam escova na bolsa, que têm o hábito de ir ao dentista algumas vezes por ano, desde pequenos. Isso é um hábito muito forte dos brasileiros. De escovar os dentes várias vezes ao dia, de às vezes tomar banho 2 vezes por dia, isso nós não encontramos com muita facilidade em outros países. Então, na Índia também não é dessa maneira. Então não espere que os indianos sejam como os brasileiros nesse ponto, porque dificilmente você vai encontrar um que seja dessa forma. E o segundo ponto, de certa forma, também tem a ver com a aparência, que é o fato de que os indianos normalmente não são tão altos quanto os brasileiros. Eles costumam ter a estatura um pouco mais baixa. O outro ponto é que normalmente os homens indianos não têm aquele hábito de serem super musculosos. Existem pessoas sim que fazem exercícios físicos, mas normalmente não é com o objetivo de ser sarado, de desenvolver músculos, de mostrar o corpo na praia, por exemplo. E aliás, isso nos leva ao terceiro ponto. Normalmente, os indianos não ficam andando por aí sem camisa que nem os brasileiros. Eles não se sentem muito confortáveis e é muito comum que mesmo dentro de casa eles usem uma regata chamada banha, que eles sempre usam embaixo das roupas que eles vestem normalmente, embaixo da camisa, embaixo da camiseta, sempre tem ali essa regata. E normalmente em casa também é dessa maneira. Então, comumente você não vê um indiano ali com o peito de fora, né, mostrando o tórax. E já que nós estamos falando de roupas, outra diferença importante é que os indianos adoram roupas coloridas. É muito comum na Índia ver homens usando toda a combinação de cor possível e imaginável, camisas floridas, cores vibrantes, tons de rosa, rosa com laranja, vermelho. E não é incomum que homens usem joias. Existem homens que usam brinco de ouro nas 2 orelhas e que inclusive furam as orelhas quando ainda são bebês. E também tem homens que usam anéis. Vários homens na Índia usam anéis de ouro com alguma pedra, anéis que são um pouco mais masculinos. Mas sim, é bastante comum os homens na Índia usarem joias como anéis, brincos e às vezes alguma corrente no pescoço. Outro ponto que eu observei é que normalmente os indianos bebem menos do que os brasileiros. Existem sim os indianos que bebem todo final de semana, que vão para alguma festa com os amigos,
mas normalmente esse hábito, por exemplo, do happy hour não é tão comum de durante a semana as pessoas irem encontrar os amigos, tomar uma cerveja depois do trabalho, e existem vários indianos que não bebem nada. O álcool é visto ainda por muitas pessoas como uma espécie de transgressão, de uma rebeldia, assim como o cigarro. Então tem muitos indianos que são mais conservadores, que não bebem absolutamente nada. E outra diferença em relação a hábitos alimentares é que os indianos, como vocês sabem, comem com as mãos. E sim, de fato, eles comem com as mãos de norte e sul do país, pode ser que uma coisa ou outra eles comam com colher, mas de resto eles comem com as mãos. No dia a dia, em todas as refeições, é algo muito comum. Outro ponto que eu também já mencionei no canal é que muitos indianos são vegetarianos. Entre 20 a 30% da população é vegetariana, e mesmo entre quem é não vegetariano, ou seja, entre quem come carne aí, animal, é muito comum que as pessoas não comam todos os dias. As pessoas ficam, na verdade, um pouco surpresas de ver que no Brasil os não vegetarianos comem carne animal todos os dias da semana, porque para muitos deles na Índia isso não é um hábito tão comum. Pode ser que eles comam carne alguns dias da semana, mas definitivamente não são todos que comem carne, e quando eu falo carne, normalmente não é carne de vaca, né, pessoal? É carne de frango, peixe, carneiro ou algum outro animal. Mas um dos motivos pelos quais não é tão comum o consumo de carne animal todos os dias da semana é a religião, que é o nosso próximo ponto. De um modo geral, os indianos hindus são mais religiosos do que os brasileiros. É muito comum que eles tenham um mini templo, um mini altarzinho em casa, onde orações são feitas 2 vezes ao dia, logo no começo da manhã e no final da tarde, ao entardecer. Além disso, muitos hindus vão ao templo todos os dias. Meu sogro, por exemplo, vai ao templo todos os dias da semana. E tem várias coisas nos hábitos dos indianos que são afetadas pela religião. E como mencionei antes, os hábitos alimentares é um deles. Em alguns dias da semana não se come carne animal e é considerado impuro comer carne animal nesses dias. Por exemplo, terça-feira é um dia onde tradicionalmente não se consome carne de nenhum tipo de animal. Se as pessoas consomem proteína animal, é apenas através do leite. Outro hábito alimentar bastante comum dos hindus é o jejum. Eu também já mencionei isso no vídeo de coisas que eu aprendi com a minha sogra, o link vai ficar aqui em cima. Mas por motivos religiosos é comum as pessoas fazerem jejum 1, 2 vezes por mês ou em algumas ocasiões específicas. Outro ponto muito importante, que aliás eu diria que é um dos pontos mais importantes em se relacionar com o indiano, é que eles valorizam e respeitam muito a opinião da família, especialmente dos membros mais velhos, como por exemplo os pais, os tios e os avós. Aliás, vocês sabem que é uma tradição na Índia que o filho cuide dos pais na velhice, que todos morem juntos na mesma casa. Então, essa proximidade com a família é muito forte e o respeito que você tem pelos seus pais acaba também sendo muito grande. A família influencia muitos aspectos da vida de um filho na Índia, como por exemplo, como que ele vai trabalhar, a escolha da carreira e também com quem ele vai se casar. Aliás, vocês sabem que a maioria das pessoas na Índia ainda tem casamentos arranjados e muitos indianos gostam dessa influência dos pais na escolha de um parceiro de vida, que eu também já expliquei em outro vídeo que eu vou deixar o link aqui em cima. Esse respeito que eles têm em relação à família leva a outro ponto muito importante, que é o fato de que normalmente os indianos levam mais tempo para apresentar uma namorada aos familiares. No Brasil, você começa a namorar uma pessoa e aí você leva ela para conhecer a sua família, essa pessoa passa a frequentar a sua casa, frequentar eventos aí, Natal, aniversários e eventos do tipo, mas na Índia não é assim. Muitas pessoas, inclusive, levam anos para contar para a família que estão namorando uma pessoa, seja ela indiana ou seja ela estrangeira. Por isso, se você tem um relacionamento com um indiano, não espere que ele te apresente para a família dele muito rapidamente,
normalmente eles apresentam a pessoa para a família como amiga. E isso, inclusive, já deu um super rolo com a gente, que é um episódio de um perrengue de viagem com o Pi que eu conto, e eu também vou deixar o link aqui em cima para vocês verem a enrascada que ele se colocou, porque ele me apresentou como amiga para um agente da Polícia Federal chegando na imigração no aeroporto de Guarulhos. Outra diferença bastante curiosa é que, para quem não sabe, na Índia o futebol não é o esporte nacional. Pode até ter um indiano ou outro que tenha algum time que acompanhe a Liga dos Campeões na Europa ou coisa do tipo, mas o esporte nacional é o cricket. Então, os indianos não têm essa paixão pelo futebol que os brasileiros têm, mas muitos deles são apaixonadíssimos pelo cricket. E os indianos também, de uma maneira geral, tanto homens quanto mulheres, amam dançar. Dançar é uma parte muito comum e importante da vida deles, está presente em todos os casamentos, em todos os filmes, você tem aí muitas coreografias, músicas super animadas. Os indianos gostam muito de dançar e tem vários deles aí que se orgulham muito dos passos de dança, inclusive o Pi é um ótimo dançarino. Foi uma das coisas que eu gostei bastante nele, e aliás, é uma das coisas que eu gosto muito nos indianos, como eles dançam com a maior naturalidade e a energia que eles colocam nisso. Tem outro elemento que eu acho que era mais comum alguns anos atrás, mas que agora tem mudado muito rapidamente, que é a questão do namoro. No Brasil tem esse lance do ficar, né? Você conhece uma pessoa, você começa a ficar com ela, e aí depois de algumas semanas ou às vezes meses, essa pessoa te pede em namoro, ou vocês oficializam que vocês estão de fato namorando e são, digamos que, exclusivos, né? Na Índia, até alguns anos atrás, isso era menos comum. Então você começa a conversar com a pessoa, você começa a gostar dessa pessoa, e aí você se declara para ela, você faz o que eles chamam de propose. E se aí essa pessoa aceita a sua declaração, vocês já estão, digamos que juntos, e a partir desse momento vocês começam a sair, mas vocês já estão numa condição aí, digamos que namorado e namorada. Hoje em dia, os aplicativos de namoro estão se proliferando de uma maneira muito rápida, especialmente o Tinder. Então nós conhecemos pessoas solteiras que começaram a ter um hábito mais forte de sair casualmente com uma pessoa ou outra por causa aí desses aplicativos. E o último fato, que eu não sei exatamente se é uma diferença ou não, tem a ver com os afazeres domésticos. Na Índia, a maioria das mulheres não trabalha. Atualmente, menos de 30% das mulheres está no mercado de trabalho. Isso significa que elas ficam em casa cuidando do lar. Então, muitos homens indianos não têm o hábito de ajudar em nada da casa. Eu não sei se isso é uma diferença para os homens brasileiros ou não, porque muitos homens no Brasil nós também sabemos que não são muito ligados nos afazeres domésticos. E isso é uma coisa que desde o começo eu conversei muito com o Pius, foi combinado lá no comecinho do nosso relacionamento, que se nós viéssemos a casar, os afazeres domésticos seriam divididos entre nós dois. Foi combinado que nós dividiríamos as responsabilidades domésticas, porque afinal de contas nós dois trabalhamos, então nada mais justo do que os dois também compartilharem esses afazeres. Então isso eu não diria se é uma diferença ou não, porque afinal de contas varia muito de casa para casa, e eu sei que existem muitas casas no Brasil onde os homens não gostam de contribuir, mas eu achei que fosse uma coisa que as pessoas pudessem ter curiosidade, então eu resolvi compartilhar a minha experiência em relação a isso. Eu acho muito importante conversar sobre esse tipo de coisa com o seu parceiro indiano desde o começo do relacionamento, para que todos estejam alinhados na mesma página de que, olha, se nós dois trabalhamos, nós vamos dividir os afazeres domésticos, ou o que você espera de mim e o que eu espero de você, e coisas do tipo, para que não hajam surpresas desagradáveis depois de um eventual casamento. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha respondido algumas perguntas, que eu tenha conseguido matar um pouquinho aí a curiosidade de vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima.